Então, vamos dar sequência nesse nosso estudo. Estamos falando exatamente neste momento sobre o que é maturidade cristã, contrastando entre o que é ser um bebê espiritual e um adulto espiritual. Lemos alguns textos, né? 1 Coríntios 3, de 1 a 4, Hebreus 5, de 13 a 14, Efésios 4, de 13 a 14, e 1 Coríntios 14, versículo 20. E nós começamos, então, falando sobre características de bebês espirituais. Quais são as características de um bebê espiritual? Né? Ou seja, aquelas pessoas que não se desenvolvem, que mantêm uma espiritualidade ainda infantil. E a primeira coisa que nós vimos é o seguinte: o bebê espiritual ele não ouve, né? Bebês não ouvem. Aí nós lemos 1 Coríntios 3:1, que diz o seguinte: irmãos, não lhes pude falar como a espirituais. Então, Paulo usa aqui a palavra irmãos, né? Se referindo às pessoas que, mesmo sendo bebês espirituais, são irmãos em Cristo, são pessoas que não cresceram, que não se desenvolveram, né? Não são adultos espirituais, mas que têm atitudes infantis. E Paulo fala então o seguinte: ele fala, olha, eu não pude falar, ali aos Coríntios, ele fala, eu não pude falar a vocês como espirituais, mas eu falei como pessoas carnais, ou seja, como bebês em Cristo, né? E aí Paulo fala uma coisa muito interessante, ele fala que ele é, só podia dar leite para eles beberem e não alimento sólido. Paulo fala assim, olha, eu só posso dar leite para vocês e não alimento sólido. Por quê? Por que que Paulo fala que não poderia dar alimento sólido para aquelas pessoas? Porque eles não estavam em condição de recebê-los. Ou seja, isso é muito interessante, né? Um bebê, ele não consegue digerir, ele não consegue mastigar, ele não consegue comer algo sólido. Ele tem que realmente tomar o leitinho, depois do leitinho vem a papinha, depois da papinha que as coisas vão se tornando mais fortes, né? Alimentos mais sólidos, para que ele consiga mastigar, engolir e digerir aquilo. E ele usa, então, Paulo usa essa figura de linguagem para mostrar pessoas que às vezes estão na vida da igreja, mas são incapazes de digerir o que a palavra de Deus tem para elas. É interessante, isso é muito importante a gente entender, é que da mesma palavra, você às vezes tem que dar o leite, e naquela mesma palavra que é o leite para alguns, essa palavra também é alimento sólido para aqueles que têm condição de digerir. Porque a palavra de Deus ela é assim. Às vezes a gente lê, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A gente lê isso, a gente pode ver isso de uma forma superficial, de uma forma apenas é, 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 de apoio, de puxa vida, como é bom saber que tem alguém que cuida de mim. Sabe, uma coisa, um leitinho. Como também você pode se aprofundar no que é ser o pastor. O Senhor é o meu pastor. O que envolve isso? O que envolve ele ser o meu pastor, ele ser aquele que me guia, aquele que fala, aquele que, como diz lá em João, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Porque eu sou o pastor, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha como é que no mesmo versículo você pode ler, e aquele que é bebê, ele só vai ter condição de digerir o leite, só vai conseguir beber o superficial, ele só vai conseguir beber o leitinho. Enquanto aquele que é maduro, ele consegue se aprofundar e captar e experimentar alimento sólido da mesma palavra. É muito interessante isso, sabe? Então, muitos cristãos hoje são semelhantes às crianças, né? A criança quer o docinho,
a criança quer a sobremesa, a criança quer aquilo que, né, é gostoso, é docinho, é agradável ao paladar, mas às vezes ela não quer aquilo, a criança não quer aquilo que é o saudável, que é o melhor para ela, que é o que vai realmente suprir as suas necessidades de crescimento. Então, esse paralelo dentro da visão espiritual é muito forte, porque muitos de nós vivemos como bebês e a gente não quer ouvir. A gente não quer ouvir por quê? Porque quando a gente para ouvir a profundidade da palavra, nós vamos ser confrontados com essa palavra. Nós vamos ser levados a uma tomada de decisão e de posição diante da palavra. Essa é a razão porque muita gente prefere ficar só com o leitinho, sabe? Ela nunca quer se aprofundar, por quê? Porque se ela se aprofunda, isso vai envolver da parte dela compromisso, atitude, posições, responsabilidades. Responsabilidades. Uma das melhores formas, e a melhor forma da gente ver alguém maduro, é o quê? Quando é que uma pessoa ela é madura? Quando ela é capaz de assumir responsabilidades. Quando ela assume responsabilidades pelas suas decisões, ela assume responsabilidade pela sua sobrevivência, pela sua vida, pelas coisas que ela tem que fazer. É isso que demonstra uma pessoa ser responsável ou ser madura. O quê? A condição de assumir as responsabilidades que lhe são pertinentes, que fazem parte da vida dela. Então, a criança ela não tem responsabilidade. O outro é quem tem que preparar. O outro é quem tem que dar. Se a mãe não prepara comida, ele não come. Se o pai não trabalha para trazer o sustento, ele passa necessidade. Ou seja, já a pessoa madura, ela vai atrás, ela busca, ela realmente experimenta, ela busca para si aquilo que é necessário. Então, quando fala que o bebê ele não ouve, é exatamente nesse sentido. Ou seja, as pessoas elas não querem ouvir, a pessoa que é um bebê espiritual, ela não quer ouvir a verdade da palavra. Por quê? Porque essa verdade vai confrontá-la, essa verdade vai levá-la a uma tomada de decisão e a assumir responsabilidades. E espiritualmente falando, nem todos estão dispostos a isso. E é muito triste, sabe o quê? É que pessoas, bebês, forçam aqueles que estão ensinando a darem leite. É interessante isso. Por exemplo, às vezes a culpa do leite não é do pregador. Não é o pregador que não tem um alimento mais sólido, não é o pregador que não tem um alimento mais nutritivo para dar. É a capacidade dos ouvintes de não conseguirem ouvir aquilo que eles precisam ouvir. Por exemplo, Paulo, vamos pegar o apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo aqui. Alguém mais profundo do que Paulo para ensinar? Quando a gente olha na palavra de Deus, vamos lá, peraí, né? Paulo era puxa vida, um homem versado, um homem entendido, um homem que tinha coisas profundas e maravilhosas para dizer, coisas tão profundas que ele teve visão, uma visão do celestial, uma visão dos céus, e lhe foi vedado, lhe foi cortado a possibilidade de narrar o que ele viu. Então, a gente pode ver então a profundidade daquilo que Paulo conhecia. E esse mesmo apóstolo Paulo fala assim: olha, eu tenho que dar leitinho para vocês, porque vocês não podem receber alimento sólido. Já imaginou? Paulo, presente, vamos imaginar assim, em nossa igreja. Paulo presente em nossa igreja. Ele pronto a falar coisas que vão ser profundas, vão nos encher de responsabilidade, de zelo, de gozo, de conhecimento. E esse conhecimento, por isso que eu falo, quando eu ouço e eu aprendo, eu também me torno comprometido com aquilo que eu ouço e com aquilo que eu estou aprendendo. Então, a gente ali tudo nessa expectativa. E, de repente, Paulo fala assim, eu não posso falar nada profundo para vocês, porque vocês não sabem ouvir.
Vocês não estão prontos para ouvir. Vocês são imaturos, bebês, e vocês não ouvem. Por quê? Porque não há essa disposição de aprofundamento na vida de vocês. Então, é muito interessante a gente pensar nisso. E aí a gente vê que as pessoas, os bebês, espiritualmente falando, eles agem sempre dessa forma. Eles agem sempre buscando e vivendo algo superficial. Por quê? Porque eles não têm o discernimento e a disposição de ouvir e aprender. Em Hebreus 5,13 diz assim: quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Olha que forte isso. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Ou seja, pessoas que querem ouvir ou estão ali ouvindo, mas não têm a disposição de obedecer aquilo que a palavra de Deus diz. Então, um bebê espiritual, ele tende a evitar as doses fortes da palavra, né? Ele evita, uma pessoa que é bebê espiritual, ele evita as doses fortes da palavra. Eis a razão, gente, porque nós temos tanta gente, atrás de mensagens vazias, atrás de mensagens vazias. Sabe, eu vejo no Instagram, eu vejo na internet. Olha, eu vou ser muito sincero com vocês. Eu tenho um problema muito sério quando eu vejo criança pregando o evangelho. Veja bem, não é que Deus não possa usar uma criança, não é nada disso, mas a Bíblia até fala sobre isso. A Bíblia fala que uma pessoa nova na fé, uma pessoa neófita, uma pessoa que não tem experiência, ela não devia ser colocada nem como líder. E aí eu vejo crianças, sério, meninas de 14, 16 anos, meninos de 12, 15 anos, pregando sobre vida cristã, exortando as pessoas, desculpa, em algo que eles não têm nem experiência, em algo que eles não têm nem vivência, sabe? E as pessoas, o que eu fico mais impressionado não é esses jovens, esses adolescentes fazerem isso. Eles estão pregando aquilo que eles conhecem, ou às vezes reverberando, ecoando aprendizados, ou aquilo que hoje domina esse nosso universo midiático, sabe? E eles levarem essa palavra para pessoas da idade deles, para a geração deles, é altamente normal, altamente salutar, sabe? Mas o que me admira é ver igrejas inteiras, igrejas de anos de experiência, ouvindo essas mensagens, e algumas dessas mensagens eu já tive o trabalho de parar para ouvir, mensagens vazias, mensagens, sabe, de autoajuda, mensagens motivacionais, somente isso, somente isso. E as pessoas ficarem reverberando aquilo, repostando aquilo, replicando aquilo, como se aquilo fosse a coisa mais profunda do mundo, enquanto é uma coisa tão banal, não tem outra palavra, é banal, é besteira, sabe? É mingau, coisinha rala. E as pessoas ficam nessa. Então, realmente, pessoas que são bebês espirituais, elas fogem das doses fortes da palavra. Por quê? Porque elas sabem que essa palavra vai condená-las da sua injustiça, vai chamar a atenção da sua injustiça. A sua consciência vai ser incitada, vai ser levada a uma mudança. Então, isso é algo que a gente percebe muito hoje. Uma geração de crentes bebês. Por quê? Porque não ouvem. Não ouvem o quê? Não ouvem a mensagem, a palavra, a verdade. Elas querem ouvir aquilo que é raso, aquilo que, sabe, aquilo que agrada aos seus ouvidos, mensagens de autoajuda, de apoio. Ai, você, tadinho de você, Deus é com você, não importa onde você esteja. Não querem ouvir sobre pecado, não querem ouvir sobre santificação, não querem ouvir sobre abrir mão da nossa vontade, do nosso eu,
não querem ouvir sobre o que é realmente a vivência da vida cristã, o que é a pureza, qual é o padrão que Deus tem para nós, para o que Deus tem nos chamado nesses dias. Então, as pessoas realmente preferem viver desse jeito. Então, essa é a razão, amados, porque nós temos muitos cristãos que se afastam do estudo da palavra. Por exemplo, nós estamos estudando aqui teologia também, né? Uma semana eu tenho falado sobre essa maturidade, outra semana o Samuel tem falado sobre teologia sistemática, a gente tem aprendido quem é Deus, agora estamos aprendendo quem é o homem, falando um pouco sobre antropologia, e nós vamos estudando essas coisas todas. As pessoas fogem disso, por quê? Porque esse conhecimento gera responsabilidade. Essas informações geram em nós um compromisso com a verdade que estamos ouvindo. É por isso que bebês não ouvem. Outra característica do bebê, das pessoas que são bebês espirituais, elas se rebelam. Elas, elas se rebelam. Ou seja, elas ficam revoltadas, sabe? Elas se põem contrário às coisas, àquilo que está acontecendo. Em 1 Coríntios 3, versículos 2 a 3, diz assim: de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Paulo fala: olha, de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Ou seja, os cristãos de Coríntios, eles tinham ouvido e recebido o evangelho já há bastante tempo, né? Mas eles viviam como se não fossem salvos. Eles viviam se rebelando, eles viviam brigando, eles viviam criando confusão, eles viviam em guerra, sabe? Brigando por coisas banais, brigando por coisas pequenas. Paulo chega a falar com eles o seguinte: olha, poxa vida, vocês estão levando os irmãos na justiça. Nós somos crentes e a gente não consegue resolver as nossas coisas entre nós, como crentes, como irmãos. Eu preciso ir lá num juiz humano, um juiz fora da Bíblia, para decidir os nossos assuntos. Não era assunto de lei, não, era assunto da igreja. Ou seja, as pessoas elas manifestavam esse comportamento. Eles eram, sabe, rebeldes em relação a essa nova vida, a essa nova postura, a essa posição em Cristo. E nós percebemos isso. Nós percebemos que os bebês espirituais, eles se rebelam. Se rebelam como? Ah, eu não aceito isso. Eu não concordo com isso. Sabe, a gente luta muito com isso. Como pastor, como pessoas que estamos ensinando na igreja, a gente fala o que a palavra de Deus diz, e aí aquele que é imaturo, ele luta contra essa palavra, ele se rebela contra ela. Ah, não, eu não concordo. Eu não concordo. Não é assim que eu vejo. Eu acho muito interessante isso. A Bíblia está dizendo, não minta. Não, mas eu não vejo desse jeito. Uma mentirinha, a mentirinha branca, uma mentirinha para o bem, não é pecado. Sabe, outro dia eu ouvi uma pessoa falando, a mentirinha do bem. Tem mentirinha do bem? A palavra do crente é assim, sim, não, não. O que passa disso vem do maligno, né? Ou seja, a gente tem essa ideia, sabe? A gente começa a viver essa ação. A gente se rebela contra a palavra. A gente se rebela, aí eu não concordo com o que a palavra diz, eu não aceito o que a palavra diz, eu penso diferente do que a palavra diz, e simplesmente eu me levanto contra essa palavra, né? Lá em Gálatas 5,16, a Bíblia fala que se nós somos cristãos, nós devemos viver pelo Espírito e não satisfazendo os desejos da carne. Ou seja, o bebê espiritual, ele sempre vai procurar fazer o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele quer, e não aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se a mensagem vem contrária àquilo que ele imagina, aquilo que ele deseja, aquilo que ele tem como o objetivo da vida dele, essa palavra não serve. Então, ele se rebela contra ela. Lá em Coríntios, isso acontecia.
Ou seja, quando Paulo pregava a mensagem e essa mensagem os confrontava, então eles começavam a falar assim: ah, não, essa mensagem não é tão boa, não. Por isso que eles começaram: ah, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, e os outros espirituais: ah, eu sou de Cristo. Né? Cada um escolhendo. Por quê? Ao que Paulo fala, eu não gosto muito. Eu gosto do que Pedro fala. Ah, o que Pedro fala e Paulo eu não gosto. Eu gosto do que Apolo fala. Ah, o que Apolo, o que Pedro... Não, não. Eu gosto é do que Cristo fala. Ou seja, você entende? Eles se rebelam contra aquilo que está sendo pregado, buscando o quê? Buscando aquilo que agrada o seu coração, né? E quando a Bíblia fala que nós devemos andar pelo Espírito e não satisfazer os desejos da carne, aí você pergunta, quais são os desejos da carne? Lá em 1 João 2,16 diz, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, né? A ostentação de bens. Ou seja, Paulo fala que a gente tem que ter cuidado com isso. João fala que a gente tem que ter cuidado com essas obras. E Paulo vai até mais longe, onde ele fala o seguinte: olha, vocês têm que ter cuidado com essa rebelião que vocês têm contra o Espírito, contra aquilo que Deus está falando, porque vocês podem, está lá em 1 Tessalonicenses 5,19, não apaguem o Espírito. Não apaguem o Espírito. Ou seja, vocês se rebelarem tanto que como se o Espírito Santo não estivesse falando, né? E o interessante é que a Bíblia fala que a obra do Espírito e o ministério do Espírito em nós é exatamente esse: é nos guiar na santificação, é nos levar nesse aprimoramento, nessa mudança de vida, porque a Bíblia fala que é o Espírito que nos convence de todo pecado, justiça e juízo. Ou seja, é o Espírito que trabalha em nós, nos moldando, nos fazendo ver quem somos e o que e quem devemos ser. Então, uma pessoa infantil, espiritualmente falando, ela se rebela contra a palavra. Ela sempre está se rebelando. Por quê? Porque já que essa palavra me confronta, eu não concordo com ela. Eu só aceito aquilo que me faz bem, aquilo que me agrada. Aí a gente pode fazer um paralelo disso muito facilmente. É a criança pirracenta. Não tem a criança pirracenta? Você fala assim, olha, não vou te dar isso porque não é hora. Aí o que ele faz? Ele faz birra, ele esperneia. Ah, eu quero, cai no chão, rola, grita, faz aquela, né? Ah! O pai e a mãe morrem de vergonha, né? Fica olhando para você. Não, não sei o que está acontecendo. Não é assim, não é assim. É daquele jeito. É desse jeito, mas fica arranjando desculpa. Então, é interessante que nós agimos da mesma forma com Deus. A criança espiritual, ele age da mesma forma. Quando a palavra nos confronta, quando eu não recebo de Deus aquilo que eu desejo, que eu quero, aquilo que eu almejo, o que eu faço? Eu me rebelo, né? Eu me revolto, eu faço pirraça, eu esperneio, caio no chão e fico lá, não quero, não quero. Irmãos, isso é infantilidade. Então, isso demonstra a falta de maturidade que a pessoa tem. Outra coisa que a gente vê que o bebê espiritual, as pessoas que são infantis espiritualmente, eles fazem. Eles demonstram inveja e causam conflitos. 1 Coríntios 3,3 diz assim: porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? 1 Coríntios 3,3. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Então, irmãos, nós vemos aqui, olha, a gente pode ver que há uma relação entre essas características que eu estou falando. Primeiro, os cristãos, o bebê, ele não ouve, depois ele se rebela e depois ele tem uma atitude de inveja e divisão e de causar conflitos, né? Ou seja, se existe inveja nas atitudes, se existe conflito, isso geralmente é resultado do quê? De uma imaturidade,
de uma falta de maturidade cristã. Ou seja, a inveja é uma emoção pecaminosa que toma conta dos nossos corações. A gente tem que ter muito cuidado com isso. E a inveja é o que nos leva ao quê? A essa questão do conflito. Porque quando eu tenho inveja, tudo aquilo que eu vejo, tudo aquilo que eu ouço, tudo aquilo que o outro faz de quem eu tenho inveja, eu não aceito. Eu vejo só o lado negativo. Eu não vejo o positivo. Eu só vejo aquilo que é ruim. E com isso eu começo a criar atrito, a criar conflito, a criar divisão entre no meio daquilo que nós estamos vivendo. Ou seja, a pessoa imatura, ela vive em torno e ela pensa que o mundo gira em torno dela mesma. Este é o problema. Este é o problema, né? O beber espiritual, a pessoa que é infantil espiritualmente, ela tem dificuldade em se despir do velho homem, como diz lá em Efésios 4:31. Dispa-se do velho homem e se revistai desse novo homem, né? Se revista, vista a roupa desse novo homem. Ou seja, a pessoa que é infantil espiritualmente, ela mantém sempre viva no seu coração as suas ambições egocêntricas. E ela vive para ela mesma. Então, este é o problema. Então, por exemplo, um bebê espiritual, ele sente inveja, ele causa conflito, ele vive nessa situação. Por quê? Porque ele pensa e ele vive para ele mesmo. Ele é o centro. Então, nada que aconteça fora daquilo que me agrada, eu sou o contrário, eu quero ser o centro das atenções, eu quero ser o centro das posições, etc. E aí ele não vive aquilo que Paulo fala em Gálatas 2:20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Este, isso que Paulo está falando aqui é o proceder de um crente maduro. Ele não vive para ele mesmo, mas ele vive para Cristo. Se ele vive para Cristo, não tem espaço na vida dele para inveja. Por quê? Porque ele sabe que é Cristo nele. Ele sabe que tudo é em Cristo. Ele sabe que a outra pessoa é superior a ele mesmo. Porque a Bíblia fala que se eu sou um cristão, eu devo olhar para o meu próximo como sendo uma pessoa superior, maior do que eu. Então, essa é a posição daqueles que vivem uma vida de maturidade. Esta é a posição de uma vida que glorifica o Senhor. Qual é? Senhor, não eu, mas o Senhor em mim. Não eu, mas a tua vontade. Não o meu querer, mas o teu querer. Não o meu pensamento, mas o teu pensamento. Então, esse viver Cristo é o contrário do quê? De sermos bebês espiritualmente. E a minha grande interrogação sobre essa questão de sermos infantis espiritualmente é: muitos de nós nos achamos maduros, muitos de nós nos julgamos maduros espiritualmente, e a maioria de nós, vamos ser muito sinceros, fazemos isso pelo tempo que temos de vida cristã. Muitos de nós achamos que somos maduros pela experiência que temos dentro da vida cristã, pelo tanto de palavra que já ouvimos, pelo tanto de cultos que já participamos, pelos anos de batizados que temos, pela experiência de igreja que carregamos. Só que, irmãos, nada disso nos torna pessoas maduras. Porque nós podemos ter anos e anos e anos e décadas de vida de igreja e continuarmos agindo e sendo imaturos. Isso é fácil vermos, irmãos. É só pensar no seguinte: com os quais são os pecados que nós ainda estamos lidando? Quais são as dificuldades que nós ainda lidamos com elas? Vejam bem, é óbvio que todos nós temos fraquezas que são pertinentes a nós.
Eu posso ter uma tendência a mentir, o outro pode ter uma tendência a não perdoar, o outro pode ter uma tendência a ficar irado, entendeu? Pode ser a nossa fraqueza. Então, nós vamos lutar mais com isso. Agora, mesmo que eu tenha uma tendência, a minha fraqueza seja mentira, eu não posso lutar com a mentira como eu lutava no início da minha vida cristã. Essa minha batalha contra a mentira, ela tem que ser uma batalha muito mais evoluída, crescida, porque se eu amadureci, eu também vou vencendo isso, e isso vai mudando e vai se tornando algo que naturalmente eu me fortaleço, e quando eu lutar contra isso, não vai ser uma batalha pequenininha, coisas banais, não. Então, quando nós olhamos para a nossa vida cristã e olhamos para nós mesmos, nós podemos ver quem nós somos, porque nós sabemos quais são as nossas lutas. Se nós continuamos, depois de tanto tempo de igreja, tanta vivência cristã, tendo que lutar com os mesmos sentimentos de falta de perdão, de não conseguir ceder, de não conseguir abrir mão, sentimentos de inveja, de não ouvir, de se rebelar. Ou seja, a gente percebe uma coisa, a gente chega a uma designação muito clara, a gente chega a uma confirmação muito clara. Nós somos bebês espirituais. Nós somos bebês espirituais. Agora, se nós descobrirmos que somos bebês espirituais, a grande questão é: nós vamos continuar vivendo como bebês? Ou nós vamos procurar crescer? Ou nós vamos procurar amadurecer? Ou nós vamos procurar mudar essa realidade? Ou nós vamos reconhecer diante do Senhor: Senhor, tem misericórdia de mim. Eu tenho tanto tempo de vida eclesiástica, de vida de igreja, mas eu ainda continuo agindo, pensando e vivendo como um bebê espiritual. Me ajude a ser diferente. Eu preciso mudar. Só em fazer essa oração já demonstra que você está amadurecendo. Só em pedir isso ao Senhor já demonstra que você está disposto a crescer e a ser uma pessoa diferente. Sabe, queridos, nós precisamos definitivamente vivermos isso, viver essa maturidade, viver essa vida diferente, né? Deixarmos de sermos bebês e passarmos a sermos pessoas maduras. E eu quero falar, na próxima vez que nós vamos ter o nosso estudo, eu quero falar exatamente sobre isso. Quais são as características de alguém, de um adulto espiritual, de uma pessoa madura espiritualmente. Para que a gente possa ver, contrastar essa posição de beber e essa posição de maturidade, e vermos aonde nós nos encontramos, e vermos o que temos que fazer para sairmos da condição de bebês. Irmãos, porque Paulo falou que as pessoas eram bebês, isso não quer dizer que elas deveriam continuar sendo bebês. O que Paulo falou era exortando-as para que elas amadurecessem. Nós também. Nós não podemos aceitar a ideia de falar assim, eu sou assim mesmo. Não. Nós temos que crescer espiritualmente. Nós temos que amadurecer espiritualmente. Amém? Eu queria parar por aqui, porque no outro assunto nós vamos falar sobre as características dos adultos espirituais, dos maduros espiritualmente, e aí eu não vou iniciar para a gente só dar uma pincelada e parar. Então, nós vamos acabar por aqui essa parte do nosso estudo, franqueando a palavra. Se alguém quiser falar, perguntar, acrescentar alguma coisa nessa noite, fique à vontade em nome de Jesus. Está aberta a palavra para quem quiser. Depois desse monte de gente querendo falar, não, se ninguém tem nada a acrescentar, se ninguém tem nenhuma pergunta a fazer, nós vamos então encerrar esse nosso estudo com uma oração, como nós fazemos todas as vezes.